Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então hoje com o nosso Clube do Livro. Nós estamos lendo O Homem e seus Símbolos do Jung e nós estamos aqui na página 128, onde nós paramos, né, da última vez. Vamos continuar então o estudo desse livro, Curando a Dissociação. Nosso intelecto criou um novo mundo que domina a natureza e ainda a povoou de máquinas monstruosas. Essas máquinas são tão incontestavelmente úteis que nem podemos imaginar a possibilidade de nos descartarmos delas ou de escapar à subserviência a que nos obrigam. O homem não resiste às solicitações aventurosas de sua mente científica e inventiva, nem cessa de se parabenizar pelas suas esplêndidas conquistas. Ao mesmo tempo, sua genialidade revela uma misteriosa tendência a inventar coisas cada vez mais perigosas, que representam instrumentos cada vez mais eficazes de suicídio coletivo. Em vista da crescente e súbita avalanche de nascimentos, o homem já começou a buscar meios e modos de controlar essa explosão demográfica. Mas a natureza pode vir a antecipar essa tarefa, voltando contra ele as suas próprias criações. A bomba de hidrogênio, por exemplo, seria um freio seguro para o aumento da população. A despeito da nossa orgulhosa pretensão de dominar a natureza, ainda somos suas vítimas, pois não aprendemos nem a nos dominar. Atraímos o desastre de maneira lenta, mas que nos parece fatal. Já não existem deuses cuja ajuda podemos invocar. As grandes religiões padecem de uma crescente anemia, pois as divindades prestimosas já fugiram dos bosques, dos rios, das montanhas e dos animais, e os homens-deuses desapareceram no mais profundo do nosso inconsciente. Iludimo-nos julgando que lá no inconsciente levam uma vida humilhante entre as relíquias do nosso passado. Nossas vidas são agora dominadas por uma deusa, a razão, que é a nossa ilusão maior e mais trágica. É com a ajuda dela que acreditamos ter conquistado a natureza. Essa expressão é um simples slogan, pois essa pretensa conquista nos oprime com o fenômeno natural da superpopulação e ainda acrescenta aos nossos problemas uma total incapacidade psicológica de realizarmos os acordos políticos que fazem necessários. Continuamos a achar natural que homens briguem e lutem com o objetivo de afirmar cada um a sua superioridade sobre o outro. Como pensar então em conquista da natureza? Como toda mudança deve forçosamente começar em alguma parte, será o indivíduo isoladamente que terá de tentar e experimentar levá-la adiante. Essa mudança só pode principiar realmente em um só indivíduo, que poderá ser qualquer um de nós. Ninguém tem o direito de ficar olhando à sua volta à espera de que outra pessoa faça aquilo que ele mesmo não está disposto a fazer. Mas como ninguém parece saber o que fazer, talvez valha a pena que cada um de nós se pergunte se, por acaso, o seu inconsciente conhece alguma coisa que possa ser útil a todos nós. A mente consciente, decididamente, parece incapaz de nos ajudar. O homem hoje dá-se conta dolorosamente de que nem as suas grandes religiões, nem as suas várias filosofias parecem capazes de lhe fornecer aquelas ideias enérgicas e dinâmicas que lhe dariam a segurança necessária para enfrentar as atuais condições do mundo. Sei bem o que haveriam de dizer os budistas. As coisas andariam bem se as pessoas seguissem a nobre trilha óctupla do Dharma.
entre parênteses, lei, doutrina, e compreendessem verdadeiramente o self, entre parênteses, ou si mesmos. Já os cristãos afirmam que, se as pessoas tivessem fé em Deus, teríamos um mundo melhor. Os racionalistas insistem que, se as pessoas fossem inteligentes e ponderadas, todos os nossos problemas seriam controlados. A verdadeira dificuldade é que nenhum desses pensamentos trata de resolver os problemas pessoalmente. Os cristãos muitas vezes perguntam por que Deus não se dirige a eles, como se acredita que fazia em tempos passados. Quando ouço esse tipo de questionamento, lembro-me sempre do Rabi, a quem perguntaram por que ninguém mais hoje em dia vê Deus, quando no passado ele aparecia às pessoas com tanta frequência. Resposta do Rabi, : é que hoje em dia já não mais existe gente capaz de curvar-se o bastante. Resposta absolutamente certa. Estamos tão fascinados e envolvidos por nossa consciência subjetiva que nos esquecemos do fato milenar de que Deus nos fala, sobretudo, através de sonhos e visões. O budista despreza o mundo das fantasias inconscientes, considerando-as ilusões inúteis. O cristão coloca sua igreja e sua Bíblia entre ele próprio e o seu inconsciente, e o racionalista ainda nem admite que a sua consciência não é o total da sua psique. Esse tipo de ignorância continua a existir, apesar de o inconsciente ser, há mais de 70 anos, um conceito científico básico e indispensável a qualquer investigação psicológica séria. Não podemos mais nos permitir uma atitude de Deus Todo-Poderoso elegendo-nos juízes dos méritos ou das desvantagens dos fenômenos naturais. Não baseamos nossos conhecimentos de botânica na ultrapassada classificação de plantas úteis e inúteis, ou os de zoologia na ingênua distinção entre animais inofensivos e perigosos, mas complacentemente continuamos a admitir que consciência é razão e inconsciência é contrassenso. Em qualquer outra ciência, tal critério faria rir, tal a sua improcedência. Os micróbios, por exemplo, são razoáveis ou absurdos? Seja o que for, o inconsciente sabe-se que é fenômeno natural que produz símbolos provadamente relevantes. Não podemos esperar que alguém que nunca tenha olhado através de um microscópio seja uma autoridade em micróbios. Do mesmo modo, quem não fez um estudo sério a respeito dos símbolos naturais não pode ser considerado juiz competente do assunto. Mas a depreciação geral da alma humana é de tal extensão que nem as grandes religiões, nem as várias filosofias, nem o racionalismo científico se dispõem a um estudo mais profundo. Apesar de a Igreja Católica admitir a ocorrência dos somnia, ou Deumissa, sonhos enviados por Deus, entre parênteses, a maioria dos seus pensadores não faz um esforço sério para compreender os sonhos. Duvido que exista um tratado ou uma doutrina protestante que se rebaixe a ponto de aceitar a possibilidade de a vox Dei ser percebida em algum sonho. Mas, se o teólogo acredita mesmo na existência de Deus, com que autoridade pode afirmar que Deus é incapaz de nos falar por meio dos sonhos? Passei mais de meio século investigando símbolos naturais e cheguei à conclusão de que tanto os sonhos quanto os seus símbolos não são fenômenos inconsequentes ou desprovidos de sentido. Ao contrário, os sonhos fornecem as mais interessantes
revelações a quem quiser se dar ao trabalho de entender a sua simbologia. O resultado é bem verdade, pouco tem a ver com problemas cotidianos como vender ou comprar, mas o sentido da vida não está de todo explicado pela nossa atividade econômica, nem os anseios mais íntimos do coração humano são atendidos por uma conta bancária. Nesse período da história humana em que toda a energia disponível é dedicada ao estudo e à investigação da natureza, dedica-se pouquíssima atenção à essência do homem, à sua psique, enquanto multiplicam-se as pesquisas sobre as suas funções conscientes. No entanto, as regiões verdadeiramente complexas e desconhecidas da mente, onde são produzidos os símbolos, ainda continuam virtualmente inexploradas. E é incrível que, apesar de recebermos quase todas as noites sinais enviados por essas regiões, pareça tão tedioso decifrá-los e que poucas pessoas se tenham preocupado com o assunto. O mais importante instrumento do homem, a sua psique, recebe pouca atenção e é muitas vezes tratado com desconfiança e desprezo. É apenas psicológico, é uma expressão que significa habitualmente não é nada. De onde exatamente virá esse imenso preconceito? Estivemos sempre tão manifestadamente ocupados com o que pensamos que nos esquecemos por completo de indagar o que pensará a nosso respeito a psique inconsciente. As ideias de Sigmund Freud vieram acentuar em muitas pessoas o desdém existente com relação à psique. Antes dele, rejeitava-se e ignorava-se sua existência. Agora, a psique tornou-se uma espécie de depósito onde se despeja tudo o que a moral refuga. Esse ponto de vista moderno é certamente unilateral e injusto. Nosso conhecimento atual do inconsciente revela que ele é um fenômeno natural e, tal como a própria natureza, pelo menos neutro. Nele encontramos todos os aspectos da natureza humana, a luz e a sombra, o belo e o feio, o bom e o mal, a profundidade e a tolice. O estudo do simbolismo individual e do coletivo é tarefa gigantesca e que ainda não foi vencida, mas ao menos já existe um trabalho inicial. Os primeiros resultados são encorajadores e parecem oferecer resposta às muitas perguntas, até então sem nenhuma réplica, que se faz à humanidade de hoje. Os símbolos eternos. A história antiga do homem está sendo redescoberta de maneira significativa por meio dos mitos e das imagens simbólicas que lhes sobreviveram. À medida que os arqueólogos pesquisam mais profundamente o passado, vamos atribuindo menos valor aos acontecimentos históricos do que às estátuas, desenhos, templos e línguas que nos contam velhas crenças. Outros símbolos também não têm sido revelados. Outros símbolos também nos têm sido revelados pelos filósofos e historiadores religiosos, que traduzem essas crenças em conceitos modernos, inteligíveis, que por sua vez adquirem vida graças aos antropólogos. Esses últimos nos mostram que as mesmas formas simbólicas podem ser encontradas sem sofrer qualquer mudança nos ritos ou nos mitos de pequenas sociedades tribais ainda existentes nas fronteiras da nossa civilização. Todas essas pesquisas contribuíram imensamente para corrigir a atitude unilateral de pessoas
que afirmam que tais símbolos pertencem a povos antigos ou a tribos contemporâneas, atrasadas e, portanto, alheias às complexidades da vida moderna. Em Londres ou em Nova York, é fácil repudiar os ritos de fecundidade do homem neolítico como simples superstições arcaicas. Se alguém diz ter sido uma visão ou ouvido vozes, não será tratado como santo ou como oráculo. Dir-se-á que está com um instinto mental, com um distúrbio mental. Ainda lemos os mitos dos antigos gregos ou dos índios americanos, mas não conseguimos descobrir qualquer relação entre essas histórias e nossa própria atitude pura com os heróis ou os inúmeros acontecimentos dramáticos de hoje. No entanto, as conexões existem e os símbolos que as representam não perderam importância para a humanidade. Foi a Escola de Psicologia Analítica do Dr. Jung que, nos nossos dias, mais contribuiu para a compreensão e reavaliação desses símbolos eternos. Ajudou a eliminar a distração arbitrária entre o homem primitivo, para quem os símbolos são parte natural do cotidiano, e o homem moderno, que aparentemente não lhes encontra nenhum sentido ou aplicação. Bom, vamos então finalizar nossa leitura do livro de hoje. Nós paramos na página 137, no qual fala sobre os símbolos eternos. Nas páginas anteriores que nós falamos sobre o desprezo quanto aos sonhos, às visões, ao que é psicológico, e dizem que não é nada, nós podemos reler essas páginas quando for mais conveniente para cada um e tirar mais conclusões de quando ele fala visivelmente sobre a Matrix aqui, que nos tirou essa nossa capacidade de perceber os sonhos e as visões. Então, nós paramos na página 137, nós vamos continuar agora na próxima semana, na página 138. Espero que esse estudo, que essa leitura esteja fazendo sentido tanto para você quanto para mim. E vamos então para a nossa leitura do oráculo, tá? Vou fazer uma leitura de tarô agora no próximo vídeo para vocês. Vai estar em outra playlist, na playlist de leituras de tarô, tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui e até a próxima!